Só para adiantar, enquanto começam as primeiras perguntas, as proposições, perguntas, enfim, me foi dirigida aqui uma indagação por parte da professora Fernanda em relação a algumas questões, aspectos jurídicos no que diz respeito a geoparque, atividades minerárias, unidades de conservação, enfim. Então, muito sinteticamente, eu gostaria de responder o seguinte. Primeiro, geoparque não é unidade de conservação. Não é. Segundo, geoparque não implica em qualquer restrição a qualquer tipo de atividade. Geoparque não declara valor cultural ou turístico, enfim, de nada. O que é, então, geoparque? Para que serve o geoparque? Na verdade, o geoparque é um reconhecimento internacional, ou seja, uma chancela da Unesco, no sentido de que aquele território tem importância e existe uma gestão adequada para aquele território. Tá? Ou seja, os geossítios, eles não são criados a partir do geoparque. Exatamente o contrário. Os geossítios que vão integrar o geoparque são os geossítios já existentes com valor reconhecido e com gestão do poder público. Então, por exemplo, é Serra do Rola Moça, é Serra da Piedade, é RPPN do Caraça, Pico do Itacolomi. Então não existe nenhuma restrição que venha a ser provocada pelo geoparque. Eu acho que isso é muito importante. A outra pergunta foi, o plano de manejo do geoparque vai permitir atividade minerária? O geoparque, na verdade, não tem plano de manejo. Tá? O geoparque ele não pretende ser um concorrente, um poder público paralelo de gestão. Exatamente o contrário. Na verdade, é um reconhecimento de que a soma dos esforços do poder público, da coletividade, enfim, é adequada e aquilo merece um reconhecimento da sua importância e de uma adequada gestão em nível internacional. Somente isso. Qual que é o papel do Ministério Público dentro do geoparque? Às vezes eu inclusive participei da primeira discussão jurídica lá, por que o Ministério Público está interessado no geoparque? Então é para prejudicar a mineração? Nada disso. Na verdade, o que nós trabalhamos são com instrumentos já existentes, com unidades de conservação já existentes. Agora, obviamente, que outras unidades poderão vir a ser constituídas? Claro que sim. Outros tombamentos poderão ser concluídos? Claro que sim. Isso independente da criação ou não do geoparque. Então não existe engessamento, não existe um regime jurídico do geoparque, é simplesmente uma chancela do reconhecimento da relevância para o mundo e de que existe uma gestão adequada. Só isso. Só uma complementação. Acho que é muito útil, são muito úteis as contribuições da Fernanda, porque nós podemos falar o seguinte, as colocações que ela fez e o que o geoparque faz. Na verdade, o geoparque, em termos de manejo, ele maneja o conhecimento, mas ele não maneja a governança do território. Exatamente. Fundamentalmente, a produção de conhecimento científico para compreender. O geoparque é uma espécie, assim como existe a reserva da biosfera, que não é unidade de conservação, nós sabemos disso, existe a reserva da geosfera. O que é a reserva da geosfera? O geoparque. É um reconhecimento internacional de que aquela área é importante e de que as áreas protegidas já existentes estão sendo manejadas de maneira adequada. Só isso. Bom, na verdade, eu quero pedir licença para poder, ao invés de fazer uma pergunta, apenas fazer um informe e um convite a todos, que eu acho que é importante, porque não imaginava que a gente ia entrar no assunto Barão de Esquiveje, e eu acho que o assunto Barão de Esquiveje, por se tratar, inclusive, de uma personalidade importantíssima na história de Congonhas, merece realmente toda essa relevância que está sendo dada a ele aqui nesse encontro. E o informe que eu queria fazer é o seguinte: nós lá em Congonhas instituímos uma comissão desde o ano passado que está preparando então as comemorações do bicentenário da siderurgia brasileira, né? Que é justamente, se comemora exatamente no dia 17 de dezembro de 1812. A gente tem até um banner, vou pedir licença para apresentar o banner. O Luciomar é membro dessa comissão e ele ajudou na elaboração desse banner. Isso. E eu vou passar a palavra para o Luciomar, apenas para ele poder fazer explicar um pouquinho que mensagem que o banner traz, mas a gente quer aproveitar também a oportunidade para convidar todos das comemorações que nós pretendemos, já logo no período pós-eleitoral, já realizar então os festejos de comemoração dos 200 anos. O Renato, inclusive, Renato Siminelli, faz parte lá da nossa comissão, que nos orgulha muito. A gente tem o professor
vou aproveitar aqui o Luiz, professor Luiz, que está aqui, o Rodolfo, enfim, o Maurício, que são vários membros da comissão do Bicentenário da Siderurgia Brasileira, Barão de Esquives, que na verdade é a nossa relação, com a história do mundo, né? Vamos lembrar que o Barão de Esquives, né, professor? Ele veio trazido por Dom João VI quando o Dom João VI se viu cercado por Napoleão Bonaparte na Europa, teve que vir correr, teve que viabilizar o Brasil como uma nação. O Barão de Esquives foi um dessas personalidades trazidas com o intuito de modernizar o nosso país e de fazer com que ele virasse, inclusive, produtor de ferro. Então, vou passar a palavra aqui para o Luciomar. Obrigado a todos. É o seguinte, quando me chamaram para fazer essa ilustração, era um desafio porque o Barão é uma figura gigantesca e a ideia era sintetizar a importância da história da cirurgia do passado com a do presente. Então, ele tinha que estar presente porque é o passado aqui, com o primeiro forno, a imagem do Barão, né? E a modernidade, que é a questão da caldeira, que derrama o quadrilátero ferrífero, que forja o quadrilátero ferrífero, que forja o mundo todo é construído com ferro, com metal. Então, isso é extremamente importante, que começou lá com o Barão e que vai chegar na modernidade hoje. Então, tudo com essa cor quente, que é exatamente essa força que a mineração tem. Então, essa era mais ou menos a ideia de ser passada com esse banner. Isso. Foi o primeiro seminário que aconteceu também da Escola Técnica Ramos, que nós vamos utilizando essa imagem para contextualizar essa história da mineração, da siderurgia. Bom dia, só para aproveitar as palavras do Anderson, eu fico em Mina Fábrica, tá? E para deixar claro para todos, convidá-los, né? Nós temos o programa de visitação à comunidade, então todos vocês podem participar do programa de visitas, né? A partir do mês de agosto, a gente vai fazer o lançamento do livro, né? Comemorando esse bicentenário. Mas antes das comemorações, as visitas já estão acontecendo. Quem tiver interesse, eu vou deixar um número aqui de telefone, é só fazer o agendamento, estão todos convidados. É o 0800 28 54 552. Obrigada. Eu peço às pessoas que forem fazer uso da palavra que se identifiquem, inclusive a senhora. Desculpa, eu sou Daniela Descaciati, eu fico na Vale, eu sou Relações Externas. E o programa de visitas está sob a minha coordenação nessa mina. Então, quem se interessar, pode ser por meio desse telefone, ou então, ao final aqui, eu passo meu e-mail. Obrigada. É só para fazer, Daniela, fazer uma justiça, que também a Vale participa dessa comissão conosco lá, e Mina Fábrica estava, à época, pertencia a Congonhas, depois, na negociação para a emancipação de Congonhas, que ela veio passou a pertencer a Ouro Preto, né? Só fazer essa justiça também com a nossa cidade. Bom dia. Meu nome é Guilherme, sou do IEF. Só queria um esclarecimento se o circuito, né, do turista da Cantaria, que foi colocado aqui, né, pela Úrsula e pelo turismólogo, se ele é um novo circuito turístico dentro dos moldes da Secretaria de Turismo, se ele é um roteiro turístico, na verdade, dentro do circuito turístico Veredas Paraupeba e Geoparque. Bom, o circuito da Cantaria, quando nós pensamos no mapa geoturístico do Geoparque, a gente começou a pensar em alguns roteiros, né? Circuitos dentro desse território, que é o Geoparque Quadrilátero Ferrífero. E como o professor Carlão já tinha lá em Ouro Preto um forte desenvolvimento em relação às oficinas de cantaria, né? A ideia foi a gente lançar primeiro a cantaria como o primeiro roteiro, circuito geoturístico dentro do Geoparque. Né? Então, a princípio, ele não está relacionado à Secretaria de Turismo, mas é claro que ele pode vir a se vincular. Talvez, se eu não sei se o Carlão está aí ainda, ele já saiu, mas acho que o professor que trabalha com ele, que às vezes pode, né, falar mais um pouquinho sobre isso. Boa tarde.
Passamos no meio-dia. Meu nome é professor Erivelto, eu sou coordenador do curso de Engenharia de Minas da Unipac, em Lafayette. Eu achei interessante uma colocação que o doutor Marcos colocou em relação à formação de conhecimento. Essa iniciativa ela envolve realmente a empresa, ela envolve a comunidade, ela envolve o Ministério Público e principalmente a academia, como foi bem colocado. Tudo que está sendo colocado ou construído hoje só vai ter continuidade se aqueles que vão se tornar engenheiros e os próximos profissionais já se formarem culturalmente com esse pensamento de manter isso adiante. Porque o engenheiro ele se torna engenheiro quando ele vai trabalhar na empresa, mas o conceito cultural que ele leva dentro de si é formado na escola. E a minha pergunta é da seguinte forma: nós temos escolas aí, e o Brasil hoje ele chega a ser exportador de engenheiros, principalmente na área de engenharia de Minas. Nós temos engenheiros nossos trabalhando em Moçambique, Canadá e por aí afora. O Brasil precisou, no ano retrasado, contratar 1.800 engenheiros de fora, porque não supriu a vaga existente aqui nas empresas, né, locais. Ou seja, a gente está tendo uma demanda e um crescimento muito grande. E com isso, muitas escolas particulares estão começando a entrar no circuito de formação de engenheiros. Nós sabemos que a qualidade vai depender do empenho dessas escolas. Para isso, o Ministério do MEC, né, o MEC tem feito um trabalho de reconhecimento, análise e tudo mais. A minha pergunta, eu fiz essa colocação por essa finalidade, é se dentro do processo do Geoparque, que é principalmente na formação de conhecimento e de reconhecimento, já existe também uma espécie de um programa piloto a ser trabalhado junto com as escolas, para ser trabalhado em cima dos alunos, ou é uma iniciativa ainda deixada a cargo somente da escola? Já existe uma iniciativa, um pensamento de já começar a criar uma semente de formação desse conceito dentro do aluno, com os quais as escolas possam buscar e trabalhar essa parceria de forma mais evidente, um pouco mais direcionada? Qual o seu nome? Erivelto. Erivelto, nós inclusive já tivemos contato com vocês no passado, e acabou descontinuando, porque na época o coordenador saiu, mudou. O professor André, isso, é verdade. E, na verdade, o Geoparque tem associado a ele o Polo de Excelência Mineral e Metalúrgico, que tem como foco a questão de trabalhar o conhecimento, né? Aumentar o nível de conhecimento das universidades. Então, esse é uma porta de entrada, né? Outra é a questão do próprio consórcio Mineiro Metalúrgico, Formação e Qualificação Profissional, que são as 15 maiores empresas do setor, formaram um consórcio, até induzidas pelo Polo, né? E esse consórcio tem discutido com as universidades, vamos dizer, ele está aberto a ir a vocês lá, ou fazer reuniões em Belo Horizonte, no sentido de estar discutindo como realmente fazer implementar esse processo de capacitação dos alunos, né? De criação de novas disciplinas dentro das universidades. Nós temos tido muito retorno de vocês através da professora Rita de Cássia, pelo contato que ela tem em função da atividade dela, da formação. Hoje ela é engenheira de Minas e é formada em administração. E ela dá aula lá. E dá aula conosco. Então ela tem sido nosso contato. Mas a minha pergunta, apesar de reconhecer, claro, vocês já estiveram inclusive lá nos visitando, a minha pergunta nesse aspecto se isso é um trabalho pontual, ou seja, adaptado ao perfil de cada escola, ou se já é feito um pensamento, um modelamento específico, como se fosse um planejamento, que a escola possa trabalhar de uma forma ampla. Hoje, conversando com o professor Carlos de Ouro Preto, eu conheço ele de longa data, eu sou formado em Ouro Preto e morei lá há muito tempo, ele me disse que existe uma intenção das escolas de engenharia fazer um encontro das escolas de engenharia de Minas no Brasil, em função da importância que isso tem sido levantado do profissional que está sendo formado. A nossa preocupação, inclusive desde da época da presença do professor André na coordenação e desde agora, a Unipac recebeu o prêmio agora em Lafayette, em função de destaque do ano, fomos avaliados pelo MEC com uma nota muito boa. Isso não é uma questão de acalmar e sossegar, na verdade é um motivador para a gente buscar uma excelência maior, porque na verdade nós alcançamos ainda essa excelência, né, essa atividade. Mas isso é só o início do processo. Desde então a escola veio se reestruturando, talvez isso tenha atrapalhado um pouco um contato mais íntimo com vocês. A minha pergunta é mais nesse sentido assim, se existe já um planejamento que a gente possa trabalhar já pré-definido, ou se vai ser trabalhado dependendo do contato que for feito. Eu não quero polemizar, porque senão isso aqui vai durar muito tempo, né? Mas o que nós aprendemos é o seguinte, as soluções têm que ser instituição por instituição, e às vezes nem instituição, porque às vezes as instituições, vamos dizer, institucionalmente, elas não aceitam, elas não querem isso. Então você tem que procurar o professor que dá mais abertura naquela escola. Tá? Então o que eu proponho é que a gente sente, né, e crie um projeto específico para vocês lá. Tá, ok?
Meu nome é Cristina Chiodi, eu sou assessora jurídica do Núcleo de Apoio ao Licenciamento Ambiental do Ministério Público. Eu tenho uma questão dirigida para o Dr. Leonardo, do IEF. Bom, na sua apresentação, você apresentou as unidades de conservação que existem na área do Geoparque, né, as pré-existentes, uma área de mais de 50%, se não me engano, né, só que muitas de uso sustentável. E o território das de proteção integral ainda é reduzido, e dentro destas, o percentual de cangas protegidas com o regime de proteção integral é muito pequena. Eu não sei se com o Monumento Natural da Serra da Moeda esse valor aumentou, mas, se não me engano, antes do Monumento Natural, era um pouco mais de 200 hectares protegidos no Parque da Serra do Rola Moça. E, como foi bem colocado aqui pelo Dr. Marcos Paulo, né, as cangas, esses geossistemas, né, essa associação dessas características únicas, o endemismo, talvez seja um principal motivo para a criação do geoparque, né, esse mosaico de ecossistemas, de formações geológicas. Então, me parece que seria muito importante, dentro de toda essa ideia, que houvesse mecanismos mais efetivos de conservação dessas cangas. E assim, queria até deixar claro que eu não acho que a mineração ela deve ser feita com todo cuidado, né? Deve-se buscar esse equilíbrio, sim, mas a expansão imobiliária também tem sido um grande problema no quadrilátero ferrífero, a gente não pode esquecer dessa situação também. Mas lembrar que, no âmbito do processo de licenciamento ambiental, existem compensações que poderiam ser utilizadas especificamente para a conservação dessas cangas, especialmente a compensação da Lei da Mata Atlântica. Seria muito interessante que pudesse ser feito um diagnóstico, e já existe muito conhecimento científico, já existe todo um mapeamento dessas cangas no quadrilátero, né, que fosse feito um trabalho de diagnóstico do estágio de conservação dessas cangas para direcionamento dessas medidas compensatórias, porque atualmente é tudo feito de forma muito fragmentada, né, caso a caso, em cada licenciamento, muitas vezes direcionadas para áreas nem tão relevantes, né, ou inviáveis ao longo do tempo. Então, eu queria perguntar ao Dr. Leonardo se o IEF não poderia desenvolver um trabalho nesse sentido, de pegar esses documentos, esses estudos que já existem sobre a situação das cangas no quadrilátero, e fazer um programa de direcionamento da compensação da Lei da Mata Atlântica, especialmente porque a gente sabe que a mineração, em grande parte das vezes, ocorre nas áreas de canga. Então, você tem uma perda efetiva e irreversível, né, desse geossistema, e a compensação deve ser feita em áreas com as mesmas características ecológicas, né, áreas equivalentes. E atualmente a gente não sabe como isso vem sendo feito, se a destinação tem sido feita dessa forma. Então, se o IEF pudesse fazer esse trabalho, seria muito interessante para a gente ter uma garantia do cumprimento do objetivo dessa compensação ecológica da Lei da Mata Atlântica. Cristina. A gente tem até o shape, né, lá das cangas originais. Isso foi gerado a partir das discussões do Gandarella, um professor da UFMG, que não me fugiu o nome agora, nos apresentou, disponibilizou, e a gente está plotando isso, inclusive. Flávio. Ele fez uma apresentação numa dessas. Algumas reuniões foram feitas, a gente aproveitou, pegou esse shapefile e estamos plotando em cima para a gente ter coerência na criação das unidades de conservação na preservação da canga nessa região. Em relação à compensação da Mata Atlântica, a gente está agora fechando o procedimento final de compensação da Mata Atlântica, e a gente quer sim dar coerência a isso. A gente tem um passivo muito grande de compensação florestal, né, sabe de todos, isso não havia procedimento ainda, me parece que foram pouquíssimos processos de compensação florestal efetivamente realizados, e a gente está agora com o procedimento já nas mãos do secretário em relação à compensação Mata Atlântica, em relação a 14309 também, e queremos, além de preservação das cangas, a política de corredores seja pleiteada, seja utilizada a composição dos corredores com as compensações florestais. Então a gente está fazendo um levantamento, espacializando aonde estão as ofertas, para a gente identificar onde estão as demandas por preservação para fazer isso. Estamos plotando em cima da linha do corredor ecológico, dos corredores ecológicos, que é um dos principais projetos do estruturador do IEF, a partir de agora no planejamento 2012-2015. Então, além das cangas, as compensações vão ser direcionadas para a coerência dos corredores ecológicos, mantendo o mesmo bioma, né? Como você bem disse, mas ainda
ainda precisa da aprovação do procedimento, se vai ser uma portaria, se vai ser uma DN, para a gente poder avançar nisso. Mas, de fato, a coerência ecológica passa pela manutenção das cangas, sim. E sabemos da dificuldade e da resistência, inclusive, de criar unidade de conservação no que ainda resta de canga não preservado. Gostaríamos, inclusive, de ter instrumento legal para, se estamos avaliando a criação de uma unidade de conservação, que se espere um pouco para chegar à verdadeira avaliação ecológica, da importância daquilo no geossistema, passar a observar isso em cima do geossistema, como bem disse o professor Flávio na ocasião, para a gente não ter unidades fragmentadas. Essa é aquela, não é a disputa, é o equilíbrio entre a conservação e o uso econômico do recurso natural. Há uma preocupação, sim, do IEF. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. Renato Ciminelli, e como uma sugestão. Meu nome é Evandro Moraes da Gama, eu sou professor da Escola de Engenharia da UFMG Engenharia de Minas, sou hidrogeólogo, geólogo de engenharia, trabalho com a área de hidrogeologia e de geologia de engenharia, tem 35 anos. É o seguinte, se nós pegarmos os últimos editais da FAPEMIG, dos 3 últimos anos, e observarmos que a FAPEMIG dirigiu uma quantidade de recursos para projetos relacionados ao quadrilátero ferrífero extremamente grande. Então, a academia da UFMG tem vários cientistas trabalhando em temas dentro do quadrilátero ferrífero de extrema importância. Por exemplo, água. Eu mesmo trabalho com monitoramento de água e recarga de aquífero, né? Um metro cúbico de itabirito lavrado leva 300 centímetros cúbicos de água embora. O maior aquífero de Minas Gerais é o itabirito que está sendo lavrado hoje pelas empresas de mineração. É o grande recurso nosso de água, né? Então, é uma preocupação extremamente grande da academia com essa expansão mineral. A gente vê que a recarga de aquífero subterrâneo é algo incipiente. Nós vamos fazer, através da ABAS, Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, no mês de julho, um seminário de recarga de aquífero. Vamos trazer especialistas do mundo todo para entender a legislação e a técnica, como é que é feita, porque em Minas Gerais ainda não fazemos isso, né? Apesar de explorarmos uma quantidade de água imensa, a cada quantidade de tonelada de minério de ferro que sai, a gente explora a água primeiramente. E não só esse tema, como vários outros temas, como recuperação de estéreis e tal. Então, a minha sugestão, antes de mais nada, é o seguinte, que o Geoparque é realmente um grande acontecimento, porque ele vai agregar um valor científico à pesquisa científica e vai congregar várias ideias para o mesmo centro. Se a FAPEMIG e o Geoparque e as outras entidades, como o IGAN, como a FEAM, puderem direcionar ao Geoparque essas situações que estão ocorrendo, ou os professores que trabalham com essas pesquisas, poderia ser feita uma reunião de modo a entender quem trabalha com aquele sujeito e o Geoparque passar a ser um centro onde ele é a entrada e é a divulgação dessa pesquisa científica também. Então, seria uma atribuição do Geoparque, não de gerenciar, mas de ser uma referência aonde as pessoas que fazem pesquisa científica no quadrilátero ferrífero poderiam depositar os seus resultados de forma, como é que eu diria, popular, menos complicada às vezes, né, para que a população pudesse entender o que está acontecendo. Porque a sociedade científica é fragmentada, né? Nós, homens da montanha, nós somos fragmentados. Nós somos autistas, nós trabalhamos anos sozinhos sem saber que o cara do lado está fazendo algo igual ao seu. E o Geoparque é um centro de encontro, de coerência extremamente importante. Eu gostaria de dar essa sugestão para vocês. Nós já vimos, a gente já estava conversando no café, né? Eu já até conversei com o Dr. Marcos Paulo. A ideia da gente ter, talvez, fazer uma pré-montagem de uma plataforma, né, de gestão de informação territorial, né, que poderia, e essa matriz ser aberta. Na verdade, quem quisesse entra. Quem colocar as informações lá vai estar entendendo que essa informação está aberta. E só para comentar, esse na verdade é um problema com a FAPEMIG, porque a FAPEMIG não gera informação, gera o conhecimento gerado, né?
há esse problema. O próprio polo que eu toco na secretaria, a FAPEMIG não nos passa os projetos que ela financia. Então, há uma desarticulação, né, muito grande do que é financiado e do que é produzido. A produção do conhecimento, ou ela vira artigo, ou ela vira relatório. Mas não mais que isso, né? Certo, então, isso seria uma maneira da gente, de alguma maneira, vamos dizer, fazer com que esse conhecimento se articulasse melhor, né? Sim, mas eu acho que a promotoria poderia sugerir à FAPEMIG que passasse esse tipo de edital, ou quais foram as escolas ou os professores que estão trabalhando no tema que está dentro do Geoparque. Não, claro. Seria um pedido comum. E, a partir desse momento, o professor tem certeza que ele teria o prazer de comunicar. Eu estou fazendo, o meu objetivo é esse, estou fazendo esse tipo de trabalho. A partir daquele momento, já é um veículo de comunicação. Porque a gente está cego. Eu não enxergo o que o meu colega faz no laboratório do lado. Certo? O Geoparque é um fórum de pesquisa científica que eu acho que é genial. Não, por isso que eu estou falando. Na medida que nós colocarmos como premissa que a matriz de gestão desse conhecimento ela não vai ser proprietária, né? Porque isso é uma característica muito mineira, né? A partir do momento que ela tenha um comitê que assegure, né, a livre fluxo da informação que está lá, eu acho que todo cientista vai ter interesse de colocar as informações lá, né? Nós vamos estar discutindo isso, né? E depois levar a comunidade científica, né? Até para eles validarem a proposta. Tem que ser uma proposta também validada por vocês, né? Tá? Muito obrigado. Só um complemento, eu acho essa preocupação do professor Evandro absolutamente pertinente. Uma das maiores dificuldades para qualquer ator que quer contribuir para uma gestão adequada do território, aqui principalmente no quadrilátero ferrífero, é a falta de informações organizadas, de fácil acesso. A gente sabe que nós temos trabalhos maravilhosos na área de hidrogeologia, de botânica, de fauna, enfim, mas está tudo absolutamente solto, com publicações no exterior. Nós não temos uma base de dados unificada. Pior, nós não temos uma base de dados unificada com dados georreferenciados dos nossos sítios arqueológicos, espeleológicos, das nossas áreas de preservação permanente, das nossas reservas legais, nossas unidades de conservação. Cada instituição acaba tendo uma base de dados que não conversa com a outra. Então, me parece que é de absoluta importância, e o Ministério Público se coloca à disposição para poder auxiliar nesse sentido, da gente ter uma base de dados única, confiável, que possa ser realmente um instrumento de auxílio para uma gestão adequada desse território, porque sem esse conhecimento e sem esse acesso fica difícil de trabalhar realmente. Deixa eu complementar isso, doutor Marcos Paulo. Nós, do lado do IEF, eu persigo desde estudante, acho que já falamos sobre isso, essa questão da construção de um banco de dados, né? A parte do meu trabalho da Costa Rica era a construção coletiva de um banco de dados em base cartográfica. Então o CISEMA hoje está unificando as bases IGAN, FEAM, IEF. A gente tem uma base única, mas a gente quer construir essa base junto com todos. A gente precisa de 1.000 transparências, 2.000 transparências, 3.000 que seja. E um software amigável, o que o Bill Gates fez há tantos anos atrás, de ser com facilidade, a gente manipular esses dados gerencialmente de forma mais simples. Eu tenho provocado alguns fóruns que têm passado, os professores de TI, que busquem, FAPEMIG, induzir a criação de um software que seja amigável a todos, que todos possam contribuir no conceito do Wiki Aves. A gente já está vendo aí, as pessoas vão lá e já referenciam onde está aquele pássaro e vão colocando. Na hora que a gente conseguir isso, o Geoparque tem grande potencial fazer isso, e nós temos um grande interesse em apoiar, e temos muitas informações ainda dispersas, mas a gente já vem juntando. Dados de hidrologia combinam com dados de fauna, que combinam com dados de unidade de conservação, que combinam com tudo, com as minerações, com as zonas de amortecimento, de impacto. Esse eu acho que é o principal ponto, é a base da construção nossa em cima do banco de dados, mas em base cartográfica, chega de planilha, e vão trabalhar em cima de base cartográfica, né? Se a gente for pensar, a nossa base cartográfica hoje é da década de 60, feita pelos Estados Unidos. Eu já tenho até uma reunião marcada com o Dr. Carlos Eduardo, em que a gente precisa de apoiar o IGA, que já tem um trabalho de 1 para 5 mil, de 8 municípios da região metropolitana, e com pouco recurso elas terminam um trabalho de foto aérea, com ortorretificação, com desvio máximo de 5 metros, em que a gente vai poder ver até a marca da torneira. Agora, a gente precisa de um pouco mais para a gente chegar nos 55 municípios do colar metropolitano, para a gente depois ir esticando e ter essa base, agora com sirgas,
2000, que pega a América toda e coloca na mesma base para a gente ir chegando lá. Se a gente não começar, não vamos ter nunca. Que a gente comece no Google Earth, mas que a gente termine numa base consolidada, e o IGA tem papel fundamental nisso. Doutora Cláudia Werneck, doutora Liane Baeta. A gente na semana que vem conversar com o doutor Carlos Eduardo, a gente ajudá-las a terminar esse trabalho, que vai servir de base para todo esse trabalho de planejamento, que gestão territorial sem base cartográfica, impossível. Não é? Obrigado. Só uma complementação sobre esse assunto. A dificuldade de organização, sistematização na gestão do conhecimento é uma questão endêmica, não só da área acadêmica. A dificuldade na sistematização e gestão do conhecimento é uma mazela que, às vezes, não só da área acadêmica, mas também em diversas instituições. Isso, hoje em dia, é muito discutido dentro do Ministério Público, e quando se questiona qual o interesse do Ministério Público em participar de uma iniciativa, de uma plataforma de gestão de conhecimento como essa, é a união, às vezes, de dois mundos que correm paralelamente e tomam decisões relevantes entre si e que às vezes não dialogam. Muitas vezes o promotor de justiça, isolado, encastelado também no seu mundo jurídico, toma decisões sem o suporte necessário da academia para decisões que são extremamente relevantes para toda a coletividade. Então, essa aproximação, não só de pessoas, mas de instituições, é fundamental para a gente conseguir fazer uma gestão integrada, não só acadêmica, mas também jurídica e de gestão. Boa tarde. Meu nome é Ronald Fleischer, geólogo, Ouro Preto, 1965. Queria dar aqui o meu testemunho do interesse da Ferros por tudo que se refere a meio ambiente, sustentabilidade e aos aspectos culturais do entorno em que ela atua. Em 19 de março, último, enviou todos os seus funcionários e funcionários das terceirizadas para a prefeitura, a Câmara de Brumadinho, onde se votaria a instalação do monumento da Serrinha. E ocupou todo o plenário para impedir a votação e derrubar a aprovação. O objetivo desse monumento é a preservação da nascente Mãe d'Água, que é uma das grandes nascentes na Serra da Moeda, que serve a várias comunidades. Convido a todos também para participar no dia 21 de abril ao Abrace a Serra, que será feito no topo do mundo, na Serra da Moeda, e que tem como um dos objetivos a instalação deste monumento para a preservação das águas da mina da nascente Mãe d'Água. Muito obrigado. Meu nome é Cleverson, eu sou morador do Corvo Ferreira. A área que vai ser impactada diretamente pelo empreendimento da Ferros, lá na Serrinha. E a ONG Abraça a Serra da Moeda é uma entidade que vem lutando pela preservação da Serra da Moeda no trecho Serrinha. Nós estamos aí na luta pela criação do monumento natural da Mãe d'Água. E esse fato é de conhecimento do Ministério Público. E muito nos estranhou o fato de não termos sido convidados pelo Ministério Público para esse evento que está se realizando aqui hoje. Espero que no próximo evento nós sejamos convidados, porque nós temos muito para agregar dentro desse georreferenciamento. E gostaria de reforçar o convite do Ronald para o nosso 5º abraço
a Serra da Moeda, que vai estar sendo realizada agora no dia 21, e que é um evento que simboliza o abraço de toda a nossa comunidade, um abraço simbólico à Serra da Moeda. Obrigado. Eu tenho uma pergunta para fazer, e está mais ou menos na linha do que os dois colocaram. É para o doutor Renato. O doutor Renato falou no início, no primeiro painel, que essa noite ele foi dormir quase meia-noite, né? E meio gripado lá, né? Eu também, às vezes, na madrugada, eu acordo aí perdendo sono, e tem algumas questões que me deixam com insônia, né? Por exemplo, algumas perguntas que às vezes a gente não tem resposta. Minerar, desenvolvimento, mineração, desenvolvimento sustentável, para quem, né? Para quem esse desenvolvimento sustentável? E o próprio conceito de desenvolvimento sustentável é um conceito jurídico indeterminado, na verdade, hoje, na modernidade, é um saco sem fundo. Tudo é sustentável. Às vezes um mero discurso, na mera retórica. Então eu gostaria de perguntar para o doutor Renato, nessa linha, qual que é a estratégia do Comitê Gestor do Geoparque de articulação e de aproximação, inclusive de captação do conhecimento popular, que é extremamente importante também para o desenvolvimento sustentável, e as pessoas que são destinatárias, primeiro, do desenvolvimento sustentável, são as pessoas que vivem ali no entorno dos empreendimentos, a comunidade local, o povo do lugar. Qual que é a estratégia do Comitê Gestor do Geoparque de aproximação com essas comunidades tradicionais, com essas populações de atingidos, com as associações, sociedade civil organizada e a sociedade civil que está se tentando organizar dentro desse território? Não, como eu coloquei, inclusive, na minha fala muito rápida, nós hoje temos, vamos dizer, a estrutura de gestão que o Geoparque tem hoje é o Comitê Gestor, né? Nós já estamos até discutindo nas próximas reuniões, está aprofundando mais a discussão do estatuto definitivo para o Geoparque e, inclusive, ele criar uma associação, né, que vai estar gerindo, no caso, o Geoparque. Também, como vamos dizer, no sentido de aperfeiçoar as relações de gestão do Geoparque, nós vamos estar criando instâncias que estarão alimentando ou então criando a comunicação com o Comitê Gestor do Geoparque. Então nós vamos estar criando um conselho de governança territorial. Então nós vamos estar, esse conselho vai ser basicamente daquelas instituições que trabalham, que lideram a governança territorial, um conselho empresarial de relações com o setor privado e um conselho de relações com as comunidades, com a sociedade civil. Então, na verdade, nós, nos próximos 2 meses, nós vamos estar criando esses conselhos justamente no sentido de criar a comunicação com todos os setores, todos os segmentos da sociedade. Um ponto que eu queria colocar com relação a lá o movimento de vocês, a ideia da reunião hoje, essa reunião é a primeira reunião, em que o objetivo foi o quê? Pegar, vamos dizer, convidar aqueles projetos que estejam mais avançados e mais estruturados, né? No sentido de nós já começarmos a discutir formas de o Geoparque estar de alguma maneira absorvendo esses projetos que estão sendo desenvolvidos. Hoje quem viria falar sobre aquela região seria Simone, né? Simone Botrel, sobre a Mara Serra, que por razões de saúde, ela confirmou que infelizmente não poderia confirmar a participação. A ideia é que esse evento vai se repetir em outras datas, logicamente, na medida que o que nós identificarmos de contribuições aqui, a gente vai evoluir com as propostas. Ok? Só para reiterar que foi aberto, sim, o espaço para os movimentos sociais que atuam em defesa da Serra da Moeda, em razão de ser o grupo mais antigo e já mais avançado. Foi convidada a Arca Ama a Serra, que integra inclusive o movimento Abraça a Serra da Moeda, na pessoa da Simone Botrel, que infelizmente por razões de ordem pessoal não pôde estar presente aqui hoje. Mas o Ministério Público sempre estará aberto, as contribuições da sociedade são absolutamente legítimas. Eu acho que essa manifestação ela é a cara desse evento, que é exatamente de mostrar que nós estamos lidando com um território difícil, né, em que nós temos que ouvir todas as partes para que nós possamos alcançar o melhor caminho. Então eu acho que foi fundamental a participação de vocês. Infelizmente nós não tivemos a oportunidade de ter a Simone aqui para trazer o resultado desde o primeiro Abrace a Serra. Aliás, eu participei de todos e vou participar desse próximo agora também. E eu acho que isso é absolutamente legítimo. E é da diversidade de posições, é da discussão,
do embasamento científico, do embasamento técnico, nós vamos encontrar o melhor caminho. Né? Então, eu acho que isso demonstra muito essa abertura e sinaliza que nós temos muito o que evoluir em termos de responsabilidade, de gestão. Então, isso é simplesmente os primeiros passos de um longo caminho que está aí à nossa frente. Bom, endossando as palavras do promotor Marcos Paulo, eu queria colocar a posição da Ferros no sentido de estar aberta ao diálogo. A Ferros quer conversar e entende que é através do diálogo que nós vamos chegar no ponto de equilíbrio, sem radicalismo, sem visões polarizadas, mas com diálogo. Entendo que nós conseguiremos chegar ao ponto de equilíbrio, que é exatamente o trabalho que nós estamos procurando desenvolver aqui ao longo desse dia. E especificamente sobre o projeto de lei, ele foi rejeitado em razão da inconstitucionalidade do projeto de lei. Não havia dotação orçamentária, dentre uma série de outras irregularidades legais que foram apontadas pelos pareceres da Câmara. Inclusive eu sou coordenador da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social do Ministério Público. Eu acho que é legítima a posição de vocês. Nós estamos com dificuldade do tempo, de iniciar esse debate que não tem relação com o tema, mas é uma questão pontual lá de Brumadinho. Então peço desculpa aos senhores do movimento social, peço desculpa também de não poder deixar estender esse debate, mas a gente também está aberto, inclusive na Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social, para tentar recebê-los, para conhecer melhor esse problema, mas a gente solicita, indaga se tem mais algum interessado em fazer alguma pergunta relacionada ao tema. Tem mais um inscrito ali, por favor? Na apresentação eu sou Ana Paula, sou funcionária do IEF, coordenadora de unidade de conservação, trabalho em Barbacena. Na apresentação do senhor Renato, ele falou que na primeira fase, o projeto de reconhecimento dessa primeira fase do Geoparque seria a Serra da e Ouro Branco, como tema... Seria Serra da Moeda, o Alto Paraupeba e Serra do Ouro Branco. Qual que é a expectativa ou a necessidade para o reconhecimento dessas unidades terem estrutura, tipo um centro de visitante, estruturação de trilha? Ano passado, ou no início desse ano, eu conversei com a Ana Bax sobre a nossa necessidade de elaboração de projetos, a nossa carência de equipe técnica mesmo. Eu sou bióloga, a maioria dos gerentes de unidade de conservação são biólogos. A gente sabe que existe recurso já destinado, por exemplo, à Serra da Moeda, e necessitamos de projetos, de ajuda para a elaboração de projetos. A Ana Bax colocou a possibilidade da gente formalizar uma parceria, um termo de cooperação técnica entre EF e o Geoparque, e que vocês teriam um projeto para uma equipe, para a montagem de uma equipe dentro do Geoparque para a elaboração de projetos, porque acho que vai ter essa necessidade de implantação das unidades de conservação para o reconhecimento pela Unesco. O reconhecimento, a primeira avaliação, ela fez uma avaliação de quão prontos nós estávamos para implementar o reconhecimento. Então, eles entenderam que nós estamos prontos se respondermos uma série de quesitos. Um deles é a questão, por exemplo, de visitação, levantamento das áreas de conservação. Então, tem um conjunto muito grande de quesitos. Nós estamos preparando a ideia de, em junho, lançar o que a gente está chamando de Marco Zero. De tal maneira que em um ano nós temos que estar com todas as respostas da Unesco prontas. E essa proposta de vocês, a Ana tem conversado comigo sempre, a gente poderia marcar uma reunião, porque nós temos também a capacidade de estar mobilizando o pessoal, os parceiros nossos das universidades, que teriam, em alguns casos, até recursos, para estar usando também como contrapartida com vocês. Então, acho que seria o caso de a gente marcar uma reunião e começar já a trabalhar nisso aí. Se for o caso, depois da reunião aqui, a gente conversa um pouquinho. Bom, meu nome é Denise, eu sou professora da PUC e trabalho já... tivemos uma experiência inicial também estimulada pelo Polo, especialmente pelo Renato, que era de construir uma proposta de uma rede socioambiental, que nós chamamos de Rede Socioambiental da APASU, e que tinha o propósito, professor Evandro, de exatamente
começar um processo de agregação de todo o material produzido sobre a APA Sul e já localizamos num contexto mais amplo, que é a reserva da biosfera da Serra do Espinhaço. E, nesses últimos dias, eu também faço parte do Comitê Gestor de Geoparque, começamos a articular com um grupo dentro do comitê para a gente fazer uma proposta de estender essa ideia de construção de um amplo sistema de informação, base de dados, enfim, o nome que a gente puder recriar, como se fosse uma produção dos cenários socioambientais do quadrilátero ferrífero ou do geoparque, combinando rede social, multiatores, multi-stakeholders, para o enfrentamento de todos esses problemas de direitos e de deveres, mas também de pesquisa e de ciência, e, sobretudo, de comunicação e promoção até de requalificação de várias possibilidades, seja de eventos, de atrativos, enfim, daquilo que qualifica cotidianamente a convivência, né? Especialmente o tratamento dessas relações complexas e conflituosas. Mas eu acho que, da experiência que tivemos, o muito importante, além de conceber um sistema, é a garantia da continuidade dos recursos ou do potencial de mobilização para dar continuidade, né? Os sistemas wiki livres podem ser bons na medida em que as pessoas se interessam pelo tema. Mas, mesmo assim, uma estrutura de manutenção, de consolidação, é fundamental, né? Então, eu acho que a possibilidade de construir essa grande rede de dados e relacionamentos exige também uma reflexão muito precisa sobre a estrutura disso e da continuidade dessa estrutura. Mas eu acho que é um caminho interessantíssimo para a gente pensar. O Renato recebeu a proposta coletiva resumidamente, né? E que, na verdade, não é nossa só, já está nas bocas. Todo mundo já está pensando nesse mesmo caminho, né? Eu só queria colocar essa observação. Denise, eu queria só fazer um comentário. É o seguinte, eu acabo participando também da questão governamental, né? E eu tenho sempre feito uma colocação no governo, que eles têm de começar a pensar como parte da sociedade. Mas acaba sempre o quê? Não tem de ser só o governo. Outro dia eu tive uma reunião na governadoria em que, não, mas nós não podemos chamar ninguém de fora. Pô, mas nós estamos falando sobre assuntos que... Então é o caso, né? Quando a gente conversa sobre IGA, sobre IEF, né? Como fazer com que essas plataformas sejam criadas, possam ser acessadas também. Porque aí não vem sempre aquela questão, não, isso é nosso. Aí o processo morre, né? Então nós estamos sempre convivendo. Às vezes de onde vem um recurso maior, que é do governo, mas ele restringe a amplitude do sistema. Por isso nós temos batido muito na necessidade de ter plataformas livres, né? Mas aí também tem de ser um recurso que venha, vamos dizer, não rubricado ou não condicionante, né? Vamos dizer, não pode ser mais a empresa que dá o recurso e vai falar, mas eu só pode fazer o que eu autorizo, né? Ou o governo só fala, não, tem de ser um recurso que permita realmente que aquele conhecimento seja disponibilizado para toda a sociedade. Esse é o grande desafio que nós temos hoje, né? Você tem uma última pergunta? Por favor. Bom, boa tarde a todos. Luiz Souza, diretor da Escola de Belas Artes da UFMG. Eu sou também coordenador do Laboratório de Ciência da Conservação lá da Escola de Belas Artes. Eu sou membro do Comitê do Geoparque e eu queria parabenizar ao Ministério Público, a todas as instituições aqui presentes pela iniciativa. Eu gostaria de retomar um pouco a contribuição do professor Evandro da Escola de Engenharia, que levantou aspectos relativos à questão da importância da ciência e tecnologia, né, do ponto de vista da pesquisa mineral, dos métodos de aprimoramento dos métodos de extração, de tratamento minério, mas a nossa área específica é a ciência e tecnologia na preservação do patrimônio. E aí o Brasil vem vivendo uma fase agora, essa fase de desenvolvimento, que apesar da gente estar... Eu estou numa situação muito diferenciada. Eu estou com um bolsista francês que está lá em Lagoa Santa com a gente. Ele faz mestrado na França. A bolsa dele é de 450 euros. Os nossos alunos de graduação brasileiros que estão indo para o exterior, a bolsa deles é de 750 euros. Imaginem isso há alguns anos atrás. Então, essa diferença que está acontecendo,
nós temos muito caminho ainda a andar no caso da ciência e tecnologia para a preservação do patrimônio. Com certeza, da mesma forma que deve haver a união do ponto de vista da ciência e tecnologia para aprimoramento de métodos de tratamento, de extração, de prevenção, a questão do patrimônio histórico e cultural, e do patrimônio ambiental, e do patrimônio arqueológico no Brasil em particular, nós vamos precisar sim, no âmbito do Geoparque, dos parceiros, de buscar mais incentivo para que a gente possa desenvolver essa área e conhecer mais a vulnerabilidade do nosso patrimônio histórico, cultural e arqueológico, os processos de conservação e restauração, os processos de como diminuir essa velocidade rápida de degradação. Vou pegar um exemplo só. Tem igrejas aí que, se você encostar na madeira, ela está já completamente acabada pela ação de quê? De térmitas, de agentes biológicos que estão ali comendo aquele material todo ali, e aquilo vai se acabando. Esse é um ponto, então, a questão da gente trabalhar nessa importância mesmo de conseguir avanços que sejam compatíveis com o desenvolvimento que a gente vem vivendo agora. O segundo ponto, eu vou ser bem rápido, é também a questão da formação de pessoal. Nós vimos muitos exemplos aqui dos termos, dos taques que vem sendo feito com, principalmente na área de pesquisa arqueológica e de salvamento. Nós estamos criando um acervo aí de milhares de peças arqueológicas para as quais nós não temos profissionais que saibam tratar esses acervos. Conservadores, restauradores que saibam como tratar uma peça em couro, uma peça em metal, um vidro, uma cerâmica, que são objetos, um papel, objetos de arqueologia histórica ou de arqueologia pré-histórica, que vão ser, então, resgatados do seu local, onde eles estavam ali, né, tranquilos, mas aí com o risco daquele local ser completamente dizimado por uma atividade, eventualmente de mineração, mas que após serem retirados ali também não há formas de se tratar, porque nós não temos formação de pessoal. A UFMG está trabalhando nessa direção, então o que eu coloco aqui é mais um depoimento mesmo de que nós vamos precisar da ajuda do Ministério Público, da ajuda dos órgãos de governo. Eu sou muito feliz do Geoparque estar no âmbito da ciência e tecnologia, porque eu acho que propicia a gente caminhar mais nesse sentido de uma forma mais de um horizonte positivo mesmo, mas eu não gostaria, então, de sair daqui sem deixar esse depoimento. Muito obrigado.